os seus relatos, e então fica evidente nos testemunhos que são prestados pelos adultos de que o Pingo Doce se desenvolveu e todos conseguimos facilmente imaginar, lembrar-nos do que era o Pingo Doce há 20 anos. E há 20 anos o Pingo Doce não era o que é hoje, nem do ponto de vista organizacional, nem da logística, nem da distribuição, nem da comercialização, era outra coisa, um conjunto de mercearias talvez. E hoje tem uma cadeia de lojas, de supermercados, com tudo informatizado, muito bem organizado, o que conhecem. Feito por quem? Por estes trabalhadores, estas vias intermédias que trabalham na empresa há mais de 20 anos e que acompanharam, participaram, envolveram-se no progresso da empresa. Então, a reflexão que podemos fazer é que este país se desenvolveu com adultos ativos, estes tais 2,5 milhões, a metade dos ativos do nosso país, que ou foram à escola e não aproveitaram, ou não foram sequer à escola, mas que ao longo da sua vida se atualizaram, aprenderam, estudaram, trabalharam, evoluíram e com eles evoluíram as suas empresas e com eles evoluiu o país. Podemos considerar que não evoluiu muito bem, que evoluiu pouco, podemos considerar isso tudo, mas evoluiu, todos somos testemunhos que o país registrou um progresso, e um progresso que é também tributário destes adultos que não têm um nível de qualificações que hoje se considera a ambição de todos, que é o nível de ensino secundário. Qual é a conclusão que eu gostava de tirar convosco? Há muito que sabemos que o país tem este déficit de qualificação, de pessoas que não concluíram graus escolares de ensino. Mas sabemos também por estas histórias que nos são contadas, relatadas, que o país tem também um déficit de reconhecimento destas pessoas que trabalharam. E tem também um déficit de certificação, porque muitas destas pessoas, como aqui também foi testemunhado, fizeram cursos, já foi referido pelo Dr. Alberto Melo, os cursos de qualificação que milhares de jovens fizeram, com milhares de horas de formação. Um dia destes visitei no centro, estavam os técnicos a trabalhar sobre um caso de um polícia que estava a fazer reconhecimento de competências, tinha 4.000 horas de formação, 4.000 horas, um curso profissional de nível secundário, são 2.300 horas, salvo erro. 4.000 horas de formação tinha ele feita, sem que isso valesse o que quer que fosse para efeitos de certificação escolar, digamos assim. Portanto, o panorama, quando se olha para a quantidade para o déficit de qualificação que o país tem, percebe-se que há um déficit de qualificação, de facto, de formação, digamos assim, mas há também um déficit de reconhecimento das competências que as pessoas têm e um déficit de certificação de toda a formação, mesmo formal, que as pessoas fizeram ao longo das suas vidas e que não contava para aquilo que é, na minha opinião, muito importante e que os adultos sabem bem que é importante, que é a certificação escolar. Porquê também? Porque durante muito tempo no nosso país o setor da educação e o setor da formação viveram de costas voltadas durante muito tempo. E isso fez com que muitos jovens saíssem da escola, fossem para um curso de formação, fizessem as tais 4.000 horas de formação, mas isso não contava nem para ficarem para o 9º ano, nem para o 12º, quando muitas vezes estavam à beira de o conseguir. Isto dá que é um país um pouco, que nos apresentamos como um pouco incapazes de aproveitar aquilo que são os nossos próprios recursos. Desperdiçamos demasiado os nossos recursos. Fazemos formação, mas depois ela não conta. Damos uma oportunidade para a frequência escolar, não conclui com êxito e também não há um sistema que permita, no fundo, aproveitar e rentabilizar aquilo que é o esforço de formação, de qualificação que os adultos fazem. 2,5 milhões de adultos para qualificar. Quando cheguei ao Ministério, tinha de sair o censo de 2001, os dados desagregados, a possibilidade de os observar, e uma das preocupações primeiras que tive foi qual é a resposta em dimensão que permita resolver um problema com esta dimensão e com este lastro do tempo. E muitas vezes fiz o exercício por absurdo de imaginar que todos os adultos regressavam à escola, todos os adultos, os tais 2,5 milhões de ativos a necessidade de qualificação. E se isso acontecesse, por absurdo, se deixassem de trabalhar para regressar à escola, as escolas, os professores, o sistema de ensino que temos não era suficiente,
porque neste momento nós temos um sistema de ensino para 1,5 milhão de alunos. Temos muito mais adultos do que alunos jovens para qualificar, e com a quebra demográfica isso vai ficando sempre mais evidente. Então era para mim muito evidente de que o sistema de ensino, a escola, tinha que participar neste esforço de qualificação. Tinha que participar, tinham que ser quebrados muitas rotinas, muitas tradições, mas tinha que participar, porque era absolutamente essencial, sendo a estrutura mais larga, de maior dimensão, a mais adequada, com mais recursos qualificados, tinha que participar. Mas talvez não na forma de monopólio, sozinha nesse universo. Porque a diversidade é um valor. E isto leva-me a um outro momento que partilho convosco, quando ainda não era Ministro da Educação, mas trabalhava estes números. Encontrei o Ministro Roberto Carneiro numa sessão pública de discussão de dados e discussão dos temas da educação de adultos. E perante um número de 2,5 milhões de adultos para formar, alguém perguntou ao engenheiro Roberto Carneiro como é que este problema se resolve. E o engenheiro Roberto Carneiro respondeu, eu tinha apresentado o número, mas a pergunta foi feita a ele porque ele é que tinha sido Ministro da Educação. E ele respondeu de uma forma muito enigmática que me deixou a pensar. Mas ele disse duas coisas. Este problema só se resolve com muita generosidade e o envolvimento de todos. Eu penso que o programa Novas Oportunidades representa bem esta resposta enigmática do engenheiro Roberto Carneiro. Ela é de uma enorme generosidade e envolve todos. Envolve as escolas, envolve os centros de formação, as empresas, as associações de desenvolvimento local, os professores, os formadores, uma nova classe, um novo grupo profissional que emerge, que são os técnicos da RVCC, que são cada vez em maior número. Já aqui foi referido também essa circunstância. Envolve todos. E a resposta desta grande generosidade de todo o sistema de ensino, formação, empresarial, entidades empregadoras que se disponibilizam a participar, foi a procura, foi a resposta dos adultos. E a resposta dos adultos foi talvez o principal preconceito que foi quebrado quando muitos pensávamos que não era possível, que os adultos ou não estudaram por qualquer razão, ou porque não queriam aprender, ou porque tinham algum problema com a aprendizagem. Surpreendentemente, os adultos todos aderem em massa ao programa Novas Oportunidades e inscrevem-se e procuram e querem, e batalham e valorizam e querem. Tudo o que querem é o diploma por razões que não têm que ver, como aqui foi dito, com progredir na carreira, com ter melhor remuneração, simplesmente com a valorização de conhecer, de ver reconhecidas as suas competências, de poder progredir, de poder ir mais longe, de poder dar um exemplo aos filhos, aos netos. Um dia destes, numa cerimónia, um senhor com muita idade recebeu um diploma e diz que a única motivação era dar exemplo aos netos, que pelos vistos não eram muito bons alunos, e ele achou que precisava dar um exemplo prático aos seus netos. E, portanto, existem todas as motivações. Existe uma grande generosidade e abertura por parte do sistema, existe uma grande disponibilidade e adesão por parte dos adultos. E isto gera uma espécie de movimento valorizador do conhecimento, das qualificações, das aprendizagens, que constitui uma oportunidade que eu considero que o país não pode perder. Mas para não perdermos todos esta oportunidade do movimento que se gerou, nós precisamos de ter atenção a duas questões que considero muito importantes. Em primeiro lugar, as expectativas que os adultos têm, os adultos que se inscreveram, mas também o país inteiro tem uma grande expectativa em relação a este programa Novas Oportunidades. E não podemos falhar na resposta a estas expectativas. Os adultos têm que ser recebidos, acompanhados, a qualidade desta recepção, deste acolhimento e acompanhamento tem que ser mantida, para que possamos ter um sistema de prestação de serviço público, de formação de grande qualidade. Mas precisamos, sobretudo, de dar garantias de confiança de que estes processos são, de facto, processos de qualidade. O Sr. João Freire já chamou aqui a atenção para esta questão, que aqui acrescenta qual é o valor acrescentado ao processo de formação, qual é o valor acrescentado no processo de qualificação, para além da autoestima, para além da confiança, para além da motivação, quais são, de facto, os conhecimentos, as qualificações que se acrescentam com estes processos. Tudo isso faz parte
dos mecanismos que necessitamos de desenvolver para dar garantias de qualidade do processo, para dar confiança aos que esperam tudo de nós. E os que esperam tudo de nós não são apenas os adultos que se inscreveram, são também as instituições da sociedade portuguesa que, de olhos postos um pouco